E se eu te disser que a resposta para a situação mais difícil que você está enfrentando hoje, ela já foi escrita há milhares de anos atrás? Você sabia que vai ter pessoas que vão passar hoje o dia inteiro cansadas, exaustas, confusas, tudo porque não consultaram o manual do fabricante antes de sair de casa. Só que você não, você é diferente. Você está aqui. O teu dia vai ter direção. O teu dia terá propósito. Não é à toa que o nome dessa programação aqui todas as manhãs é começar o dia na fé. Foi Deus que lhe trouxe aqui. Não despreze, escuta até o final para você receber o direcionamento para o seu dia, para que o seu dia, ao invés de ser um dia cansativo, exausto, seja um dia muito produtivo. Bom dia, Espírito Santo, bom dia, família querida da fé. Sou o pastor Kleber, quero segurar nas suas mãos agora e fazer com você uma linda oração, uma breve oração que vai iluminar o seu dia e ler junto um capítulo da Bíblia. Hoje nós vamos ler o Evangelho de Mateus, capítulo 14. E olha, se até agora só o que você ouviu aqui, você já sentiu uma energia boa, já sentiu a presença de Deus, então deixa o seu like no vídeo, ajuda muito na evangelização. Abra sua Bíblia, a Bíblia de papel. Abre ela no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, para que a gente possa ler. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, uma segunda-feira iluminada por Deus, hoje dia 9 de fevereiro, começando essa manhã em fé, em oração e em propósito. Duas coisas que eu falo aqui, principalmente para vocês que são novos, que não podem faltar no seu devocional da manhã, que é a sua Bíblia aberta e o azeite da unção. O azeite é muito fácil de você adquirir um. Vai em um supermercado próximo da sua casa, compra lá um vidrinho de azeite, envia foto lá no nosso WhatsApp para a gente consagrar e você todos os dias, antes de sair de casa, fazer a unção da proteção sobre o alto da sua cabeça. Amém? Podemos ler então Mateus capítulo 14? Se você se sentir tocado por Deus, já declara aqui nos comentários: Deus fala comigo hoje. Evangelho segundo escreveu o apóstolo Mateus, capítulo 14, perdão. Vamos ler a partir do versículo 1, né, que começa falando sobre a morte de João Batista. Vamos ler então. Diz assim: Por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus e disse aos que o serviam: Este é o João Batista. Ele ressuscitou dos mortos, e por isso nele operam forças miraculosas. Porque Herodes, havendo prendido e atado a João, o metera no cárcere por causa de Herodias, mulher de Felipe, seu irmão. Pois João lhe dizia: Não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos, e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: Dai-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. Entristeceu-se o rei, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram seus discípulos, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e anunciaram a Jesus. Versículo 13. Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo-os as multidões, vieram das cidades, seguindo-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão. Compadeceu-se dela e curou seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: O lugar é deserto, e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões,
para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: Não precisam retirar-se, dá-lhe vós mesmos de comer. Mas eles responderam: Não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: Trazei-mos. Versículo 19. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos, e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram, recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar diante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: É um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondeu-lhe Pedro e disse: Se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: Vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Versículo 30 diz: Reparando, porém, na força do vento, ele teve medo e, começando a submergir, gritou: Salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: Homem de pequena fé, por que duvidastes? E subindo ambos para os barcos, cessou o vento. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente és filho de Deus. Versículo 34, 35 e 36, para a gente já encerrar, diz: Então, estando já no outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar toda a circunviança e trouxeram-lhe todos os enfermos. E lhe rogavam que, ao menos, pudessem tocar na orla da sua veste. E todos os que tocaram ficaram sãos. E essa mesma unção, esse mesmo poder, enquanto você lê isso comigo, ele é extraído para a sua vida. Imagina você começar todas as suas manhãs, todos os seus dias, com um propósito desse, com uma direção, com uma palavra, com a bênção de Deus. Para isso, é muito simples e fácil. Você precisa ser inscrito aqui no canal. Ter o sininho da notificação ativada. Confere se você é um inscrito aqui. Assim, todos os dias que tiver a oração no ar, seja pela manhã, o devocional ou clamor à noite, você vai ser notificado, vai poder entrar aqui e receber a bênção, a direção. Amém? Vamos fazer a nossa oração então, a oração do Pai Nosso, santificando a nossa manhã de segunda-feira, consagrando ao Senhor o nosso dia, colocando Deus em primeiro lugar, em nome do Senhor Jesus. Deixa aqui nos comentários o seu nome para essa oração de hoje. Vai haver uma cobertura espiritual sobre a sua vida. Eu quero dar as boas-vindas aqui para 2 novos integrantes aqui da área de membros, né, do canal, discípulos da fé que se tornaram, a dona Denise Andrade e a Isaura Maria. Chegou a vez de falar o nome de vocês duas aqui, que Deus abençoe, tá bom? Se eu não falei o teu nome ainda, você já se tornou um assinante, calma aí, nos próximos dias vai ser o seu nome. Já estou falando em 2 para estar abreviando, né, sendo mais rápido. Já coloquei o nome de vocês duas irmãs aqui na promessa, tirei 2 promessas e saiu para dona Denise a seguinte, ó: Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que Deus lhe diz? O erro não está em você, em ser uma pessoa de bom coração. O erro está naqueles que estão tendo maldade com você. Tá bom, dona Denise? Recebe essa palavra. Dona Isaura, saiu para a senhora Provérbios
16, versículo 3. Confia os teus negócios ao Senhor, os teus planos terão bom êxito. A senhora tem tido planos e projetos pessoais, Deus está falando, entrega na mão dele que vai ter sucesso. Estou colocando aqui junto, tá? Com os dos demais membros, no bálsamo, no perfume de Cristo. Tá bom? Pastor, eu quero colocar meu nome aí também. Isso daqui a gente faz para os membros do canal. Você apoia com uma oferta mensal, ou R$ 4,90, ou R$19,90, ou R$ 49,90. Você escolhe clicando aqui embaixo em Seja Membro, se cadastra ali tudo certinho. Não precisa nem mandar o nome, vai chegar pra gente por e-mail. Seus dados é absoluto sigilo, nem eu vejo, fica somente aqui para a plataforma do YouTube. Não tem nada a ver com dízimo nem oferta, gente. Isso é uma forma que eu vi de poder alavancar o canal, né, em questão de conseguir recursos para evangelizar mais pessoas e também agregar, porque assim que você se torna um membro, você tem acesso a conteúdos ali que só na área de membros você consegue assistir. Se você entrar aqui no início do canal, você vai ver lá vídeos, um monte de vídeo assim, que só consegue assistir ali quem é membro, tá? Mas continua aberto aqui para todos a oração da manhã e da noite, normal, tá bom? Não quero se tornar membro, não tem problema. Você é da nossa família da fé, do mesmo jeito, continue aqui com a gente. Inclusive hoje, às 18h45, nós vamos ter a oração da noite, tá bom? Vamos orar então? Pegou o azeite aí da unção? Pastor, ainda não tem o azeite da unção, então você coloca a mão no alto da sua cabeça na hora da oração. A nossa oração que a gente faz aqui pode parecer uma oração breve, mas eu vejo, particularmente, eu, Kleber, como a oração mais poderosa. Sabe por quê? Porque foi Cristo que ensinou a gente a fazer ela. Não foi um rei, não foi um profeta, foi o próprio Senhor Jesus que ensinou a fazer essa oração. E essa oração você sabe fazer. Junte as suas mãos assim comigo, feche os seus olhos e em espírito de oração, trazendo as coisas boas de Deus para o seu dia de hoje, ore assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória, para todos sempre. Amém. Obrigado, Jesus. Respira fundo. Graças a Deus. Teu dia tá uma bênção. Vai na fé, que a fé nunca falha. E se esse vídeo te abençoa, abençoa alguém do seu convívio compartilhando lá nos seus stories, tá certo? Forte abraço do seu pastor que te ama. Vai na fé, que a fé não falha. Se você não assistiu essa oração forte, poderosa, eu vou deixar ela aqui em cima. Clica lá e assiste também. Até mais.